Olá, meu nome é Paulo Miranda e sejam bem-vindos ao canal Falando Ciência. Nesse vídeo do Por Trás da Ciência, a gente vai discutir sobre bioindicadores, né? Ele é inspirado em uma aula, eu roteirizei principalmente pelo que eu me lembro dessa aula de bioindicadores, que foi uma aula que me marcou muito, que foi uma disciplina que eu paguei durante o mestrado de Biodiversidade e Conservação. Foi ministrada pelo professor Mauro de Mello Júnior, que é um dos professores, um dos caras mais tampas que eu já conheci durante minha carreira acadêmica, né? Então, esse vídeo é dedicado ao professor Mauro, né? Inclusive, eu vou deixar aqui alguns trabalhos dele. Ele é especialista em zooplâncton. Vou deixar alguns trabalhos dele que estão relacionados a essa temática de bioindicadores, caso vocês queiram dar uma lida neles, tá bom? Vamos lá, né? O ambiente, ele normalmente se encontra em um estado próximo ao equilíbrio. E esse estado próximo ao equilíbrio faz com que ele tenha suas condições de normalidade, né? E existem diversos fatores que que não permitem que esse ambiente chegue ao próprio equilíbrio, que são fatores que nós chamamos de fatores estressores ou agentes estressores, né? Eles atuam em cima desse equilíbrio, alterando então esse estado de normalidade. Todo ambiente ele possui um determinado grau de resistência a esses fatores. Ou seja, por mais que eu tenha um efeito estressor ali que impeça que esse meu ambiente ele chegue a esse estado de equilíbrio, né, esse ambiente ele por si só possui esse estado de resistência, só que às vezes algum fator pode fazer com que o efeito desse agente estressor em cima do ambiente aumente, fazendo com que induzam uma resposta severa, alterando então de forma drástica a normalidade desse ambiente. E aí, quando essa resistência é derrubada, várias coisas podem acontecer, como por exemplo, o ambiente ele vai sofrer a ação desse agente estressor e ele pode sofrer mudanças drásticas ali para frente, mudando completamente seu estado, adquirindo futuramente um novo estado de normalidade, como também o ambiente pode entrar em estado de resiliência, que daí ele vai ter uma resposta naquele momento, aquele agente estressor vai se adequar a esse agente estressor e posteriormente ele vai se regenerar voltando muito próximo ou próximo ao seu estado anterior do agente estressor. E o que seria então esse agente estressor? Um agente estressor ele é qualquer fator abiótico ou biótico que altera esse equilíbrio desse sistema, seja ele um ambiente ou um sistema biológico, né? Que por sua vez ele passa a se apresentar de uma forma anormal ou uma forma não padronizada, podendo alterar a composição do ambiente, podendo alterar o comportamento do organismo, podendo induzir estágios diferentes. Tá? Nesse esquema ele fica mais fácil de vocês visualizarem, onde vejam que a gente tem aqui nessas imagens, né, a condição original do ambiente, como por exemplo uma diversidade, uma composição X de espécies, e aí após a ação de um fator estressor, isso vai levar a uma mudança dessa condição original desse ambiente, que pode alterar a riqueza de espécies, pode alterar a equidade de espécies, fazendo com que uma espécie tenha vantagem sobre a outra e consiga se reproduzir, predominar naquele ambiente, ou pode alterar a composição de espécies, podendo levar à extinção local de determinadas populações, permitindo com que outras populações colonizem aquele local, já que devido a esse fator estressor, diferentes nichos podem vir a ficar disponíveis e ser ocupados por outras espécies. E aí é que entra o papel dos bioindicadores. Uma vez que esse fator estressor ele é detectado no ambiente, a gente pode ter duas abordagens. A gente pode avaliar diretamente esse agente estressor por meio de equipamentos ou técnicas, né? E daí mensurar a capacidade destrutiva desse agente no meio. Aqui eu não falo de bioindicadores, eu falo de métodos indicadores desse agente estressor, onde a gente não usa componentes biológicos daquele sistema. Ou a gente pode avaliar a resposta biológica, avaliando a composição biológica daquele local, ou avaliando então os organismos daquele local, para poder
mensurar o quanto aquele agente estressor está afetando, qual é o impacto dele naquele ambiente. E aí é que entra os bioindicadores. O conceitual de bioindicadores é de que os bioindicadores são um grupo de organismos, um conjunto de grupos de organismos que permitem evidenciar as modificações em um determinado ambiente. Sejam elas modificações naturais devido a desastres naturais ou modificações provocadas devido a um agente estressor de origem antropogênica, como por exemplo, eu sempre cito aqui nos meus vídeos, o derramamento das barragens, né, de mineração, de resíduos de mineração lá em Brumadinho e Mariana. Né? Isso é um agente estressor que adentrou naquele ambiente de forma provocada. Porque não era uma coisa de ocorrência natural, mas que esses desastres, querendo ou não, tem a origem antropogênica, né? E aí, a finalidade desses bioindicadores é caracterizar determinado ambiente de acordo com a resposta desse organismo ou do grupo de organismos. Dependendo desse agente estressor que você está lidando, vai ter bioindicadores específicos para isso. Por exemplo, se você está lidando com um agente tóxico, você pode fazer análises mais pontuais de alguns organismos e não da comunidade toda que ali habita. Se você está fazendo, dependendo do agente estressor também, você pode precisar analisar toda a comunidade para ver como é que está se passando ali aqueles fatores. Como, por exemplo, eu não posso mensurar mudanças climáticas, é complicado mensurar isso com base em uma análise histopatológica feita uma única vez. Eu preciso analisar ao longo do tempo para ver qual é a normalidade daquele ambiente, eu preciso monitorar isso. Então existem análises que a gente usa bioindicadores que são mais curtas, mais pontuais, e as que são mais a longo prazo, onde eu preciso fazer uma série de amostragens para poder definir isso, né? E aí, alguns bioindicadores, para eles poderem ser considerados bons, eles precisam ter algumas características, né? Eles precisam ser sensíveis a pequenas mudanças ambientais, ou seja, não adianta eu pegar uma espécie que é altamente resistente para tentar indicar a entrada de alguma coisa ali naquele ambiente. A entrada de algum agente contaminante ou algum outro agente estressor, se ela não responde, ela não é sensível a esse agente estressor, certo? Um segundo ponto para um bom bioindicador é que ele precisa ter uma abundância suficiente para poder estimar os danos desse agente. Eu não posso definir que um ambiente está sofrendo a ação daquele fator estressor com base em um organismo. O mais adequado é você pegar uma amostragem maior para poder ter um dado mais consistente, para poder dizer realmente, de fato, isso aqui está acontecendo. Os bioindicadores também precisam ser de identificação fácil e rápida, né? Eu preciso saber identificar bem o que é que eu estou lidando ali, que tipo de organismo eu estou lidando, e de forma rápida, em casos de que eu precise de uma análise rápida ali para poder dizer exatamente o que está acontecendo naquele ambiente, naquele momento, né? Os organismos também precisam ter sua biologia e ecologia bem conhecidos, um bom indicador, porque eu preciso conhecer bem qual é o estado de normalidade daquela população, daquele grupo de espécies. Preciso entender de sua ecologia para saber, então, para parametrizar o que é que tem de anormal acontecendo ali. E se realmente está acontecendo anormal, ou se é só uma questão mais pontual que ocorreu, um evento que ocorreu uma única vez. Eu preciso conhecer bem a biologia reprodutiva da espécie, a biologia geral da espécie, preciso conhecer bem seus parâmetros ecológicos para poder estimar esse tipo para poder indicá-lo como um bioindicador. E também é adequado que sejam organismos de pouca mobilidade, porque organismos que têm pouca mobilidade e ficam ali mais em contato com o mais tempo daquele fator estressor, vai apresentar parâmetros diferentes. Porque imagina que eu estou utilizando um animal que ele tem uma alta mobilidade, então ele começa a lidar com o estressor e de repente isso não acontece mais. Ele sai daquele local ou ele traz uma informação de um local que não é aquele, então eu posso tratar aquele dado como pegar um dado que não diz necessariamente respeito àquele local, justamente por esse fato de migração. Então, esses são os 5 principais pontos que um bioindicador precisa ter para poder ser considerado um bom bioindicador. E aí, dentro desses parâmetros, a gente classifica, então, os bioindicadores em 5 categorias diferentes. A gente classifica bioindicadores como, por exemplo, espécies sentinelas, que são aquelas espécies que são introduzidas em um determinado local
com a finalidade de indicar um nível de degradação e prever potenciais ameaças. Esse tipo de trabalho, normalmente, devido aos riscos que você tem de introduzir espécies exóticas no local, ele costuma ser feito em laboratório, como por exemplo, tem um teste que a gente utiliza um organismo chamado Artemia salina, que aí você coleta a água do local, você coloca ele em contato para determinar se ele consegue sobreviver nessa água. Isso é um tipo de espécie sentinela, que é introduzida em determinado meio para indicar o nível de degradação e prever potenciais ameaças. Né? E esses detectores, né, que são as espécies que ocorrem no próprio local, elas não são introduzidas e elas respondem a mudanças ambientais de forma mensurável. Né? Você pode, por exemplo, naquele esquema que eu dei, você pode ver então algumas espécies tomando vantagem ou não. Por exemplo, espécies que elas se dão bem com detritos. Se você tem uma grande entrada de nutrientes no ambiente, as próprias espécies do local vão se favorecer disso e se reproduzir de uma forma muito exacerbada, assim, como por exemplo floração de microalgas, né, que é bem comum acontecer quando você tem um ambiente ali eutrófico com altos níveis de poluição. A gente tem as espécies exploradoras, que elas reagem positivamente às perturbações. Novamente, o fitoplâncton pode ser um exemplo disso, já que quando você tem um fator estressual que pode favorecer a formação de floração, essas espécies de fitoplâncton passam a explorar aquele fator a fim de se reproduzir exageradamente, né? Então, a gente tem espécies acumuladoras, né, os bioacumuladores, que permitem a verificação da bioacumulação de algum contaminante específico. E a gente tem as espécies sensíveis, que são as espécies que com um mínimo, quando esse fator estressor ele como é que eu posso dizer? Quando esse fator estressor ele passa a alterar sua intensidade, essas espécies elas vão modificar rapidamente seu comportamento, né? Como por exemplo, espécies sensíveis a metais pesados, que é um exemplo que eu sempre uso. Né? Lá no Rio Doce, eu não sei se vocês lembram de um vídeo que rolou aí na época daquela entrada de metal pesado, os peixes saindo assim para fora da água porque não suportavam os níveis de metais pesados na água, né? E aí eles estavam sufocando, estavam morrendo, então eles estavam agonizando e saía da água porque a água estava extremamente tóxica. Né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Claro que bioindicadores é um tema que ele é discutido de forma mais ampla, tem outros fatores também que a gente leva em consideração, outras análises também, mas isso foi mais para a finalidade de conceituação de como a gente pode usar espécies como bioindicadores e alguns critérios que a gente utiliza para utilizá-las dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, leia o material que eu vou deixar aí no box de descrição, tá? Deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e é nessa que eu vou.